Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tenho recebido aqui no canal muitas dúvidas sobre alguns temas, alguns vídeos que eu fiz, e hoje eu vou responder para vocês algumas dessas perguntas que vêm para mim com muita frequência. Então eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho para ver se vocês conseguem entender aí e fazer em casa. Hoje eu vou falar especificamente sobre as modelagens, sobre as decorações. Depois eu vou ver se faço um outro vídeo esclarecendo algumas dúvidas de bolo, que eu recebo muita dúvida também sobre os bolos. E depois eu vou ver se faço uma sobre os macarrons, porque também macarrão é uma coisa que tem muita pergunta e tem muita dúvida, né? Então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho dos doces, tá? Eu tenho aqui algumas perguntas que eu selecionei, que são as perguntas que vêm com muita frequência. A primeira dela, que é a que eu mais tenho aqui, que eu mais recebo, é quanto tempo antes eu posso fazer as minhas modelagens? Gente, em alguns comentários eu respondi que pode ser feito com 15 dias de antecedência. Pode ser feito com 15 dias tranquilamente. Eu coloquei também em alguns comentários que eu começo as minhas decorações na segunda-feira, e isso gerou um pouco de dúvida. Vem para mim algumas perguntas, mas se é 15 dias, por que você começa na segunda? Porque assim, você pode trabalhar 15 dias antes, só que eu começo as minhas na segunda porque eu já programo a minha semana todinha só para aquele fim de semana, só para os eventos daquela semana. Então eu começo na segunda-feira, faço inicio as minhas decorações, todas as modelagens, topos de cupcake, modelagem de bonequinhos, rostinhos. Começo toda a minha preparação na segunda, sigo terça e quarta, com todas as minhas decorações. Tudo que eu tenho que entregar no fim de semana, eu inicio na segunda-feira as modelagens, as decorações. Guardo numa caixinha, a mesma caixa que eu vou entregar os doces, eu coloco um papel toalha em cima e para não grudar a modelagem, passo um pouco de amido em cima do papel toalha e coloco ali todos os topos do pão de mel, do cupcake, os bonequinhos, coloco ali dentro daquela caixa. Fecho a caixa, deixo bem fechadinha para não passar nem ar e nem luz. O ar para não melar e para não ressecar muito e a luz para não desbotar, porque os corantes eles desbotam, né? Alguns especificamente, como rosa, lilás, eles desbotam muito. Então você faz ela lilás hoje, amanhã ela já vai estar azul. Então é muito importante fechar essa caixa e deixar ela num ambiente seco e que não pegue muita luz. Então eu faço isso. E aí chega quinta-feira, eu começo a fazer a minha preparação de massas. Massas de brigadeiro, massas que eu vou rechear os bombons. Eu pego na quinta-feira, inicio e faço todas as minhas massas de recheios e doces. E na sexta-feira eu começo a fazer as massas de bolo e de cupcake. Também tenho as massas, faço na sexta a massa de cake pop, faço as massas de pão de mel, faço todas elas na sexta e já coloco nas forminhas, no caso do pão de mel, já recheio, já deixo na forminha e deixo tudo pronto. No final do dia da sexta-feira, eu vou e coloco todas as decorações em cima. Antes de acabar tudo, eu pego as minhas decorações que eu já deixei pronta, que eu fiz no início da semana, e coloco em cima do cupcake, em cima do pão de mel e deixo assim. A única coisa que eu faço antes, que eu posso fazer na segunda, na terça, são os pirulitos de chocolate. É o meu jeito de trabalhar. Por que eu faço só os pirulitos? Porque eu acho que a massa, ela resseca, principalmente se tratando de cupcake e bolo. Ela resseca muito se você fizer muito tempo antes. Então eu sou um pouco chata por essas coisas, eu prefiro entregar para o cliente uma massa que esteja fresquinha e que vai estar com a decoração bonita e a massa vai estar muito boa, porque a gente não pode esquecer que o doce tem que estar gostoso. Não basta só o doce estar bonito, ele tem que estar gostoso. Então eu deixo sempre a minha massa de cupcake, de bolo, para fazer um dia antes. Às vezes, se eu vou entregar a festa no sábado mais pro fim do dia, eu chego a assar a massa de cupcake no sábado de manhã. Os bolos não, os bolos eu asso um dia antes, mas as massas de cupcake eu asso às vezes no dia da entrega, para ela ir bem fresquinha para o cliente. E aí, porque depois as decorações já estão prontas, fez a massa, ela esfria super rápido, assa muito rápido, recheia e só colocar em cima a decoração.
e já está pronto para você entregar para o cliente. Essa é a minha maneira de trabalhar, tá, gente? Eu faço assim, me organizo dessa maneira. Hoje eu não consigo mais fazer 15 dias antes, porque as semanas, elas já têm a sua programação. Eu tenho festa essa semana, eu tenho semana que vem, eu tenho na outra. Então, dessa semana eu faço essa semana. Eu não consigo adiantar da semana que vem, porque eu já tô com essa semana cheia. Então, eu faço dessas semanas, eu organizo desse jeito. Se você não tiver outra coisa para fazer essa semana e semana que vem você tem um evento, você já pode ir adiantando suas decorações, vai fazendo todos os topos que você vai utilizar, faz elas ali e deixa reservado nessa caixa direitinho. E depois que fizer as massas, os bombons, é só colocar em cima, tá? É assim que eu faço. Então, essa era uma dúvida que as pessoas tinham de quanto tempo antes pode fazer. Pode fazer com 15 dias, mas eu hoje faço as minhas decorações na semana do evento, na segunda-feira. Não deixa para fazer, gente, a decoração lá na quinta-feira, porque você vai se enrolar e não vai ficar legal, porque a decoração ela precisa de um tempo, a maioria delas precisa de um tempo para endurecer. Então, é fundamental que você faça um pouco antes. Para que principalmente quando você vai fazer um bonequinho ou alguma coisa que precise de estrutura, ela precisa endurecer. Os bonequinhos a gente faz primeiro a cabeça, deixa secar e depois é que a gente vai fazer o cabelinho, depois é que a gente vai fazer olhinhos. Então é essencial que ela seque antes. Não deixa para fazer em cima da hora, porque aí vocês vão se enrolar e aí não vai conseguir fazer tudo, vai ficar a noite trabalhando e vai ficar muito cansativo e não vai ser legal, tá? Então faça antes das decorações. Uma outra pergunta que eu recebo muito aqui é se eu uso a massa elástica para fazer as decorações. Eu não uso a massa elástica nas decorações, só uso a massa elástica quando o tempo está muito úmido, eu misturo um pouquinho dela na pasta americana, mas não é sempre isso, tá? É só realmente quando está dias e dias chovendo, a pasta realmente está muito mole e eu preciso de uma estrutura e o CMC não vai resolver, eu utilizo a massa elástica. Ou utilizo a massa elástica para fazer flores e para fazer babados quando se trata de bolos. Tá? Então só uso a massa elástica para isso. Não utilizo a massa elástica pura para fazer a modelagem. Precisa colocar o CMC em toda a modelagem? Precisa. Principalmente em modelagens que você vai fazer que tem corpo, que precisa de estrutura. Precisa colocar um pouquinho de CMC na pasta para que ele endureça. Porque senão, quando você fizer, de repente não vai estar tão mole. Mas aí passou a noite, umedeceu um pouco, no outro dia ela já está mole. E aí você olha e fala, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer tudo de novo. Vai porque ficou muito mole. E aí às vezes cabeça cai, às vezes braço cai, e já ficou horas modelando e vai perder todo o trabalho. Então, gente, é essencial colocar CMC na pasta americana antes de fazer as modelagens. Tá? Principalmente quando for bonequinho que sustente cabeça. Para fazer todas as cabecinhas, eu coloco CMC na pasta americana. Ela tem que secar, eu preciso que ela fique durinha para fazer cabelos e olhos e não deformar na hora que eu for fazer essas outras partes. Então, é muito importante colocar o CMC sim, tá? Uma outra pergunta que vem para mim com muita frequência é: por que a pasta americana resseca? Bom, gente, por que ela resseca? Primeiro, a pasta americana precisa ser muito bem trabalhada, muito bem sovada antes de preparar qualquer tipo de decoração. Ela tem que estar lisinha, bem lisinha, para a gente iniciar as modelagens. Se você não sovar muito bem a pasta, ela já vem um pouco dura da embalagem. Se você não sova muito bem, ela tende a ficar mais ressecada. Você não conseguiu trabalhar bem com ela, ela vai ressecar muito mais rápido. Quando você sova a massa, você aciona a umidade da pasta, você mistura todos os ingredientes que está ali naquele produto e ele tende a ficar um pouquinho mais úmido. Então você precisa sovar muito bem e antes de fazer a modelagem. Ficou muito mole? Você pega e coloca o CMC, deixa descansar um pouquinho e depois você trabalha com a pasta americana.
Mas não deixem de sovar a pasta. Isso é uma pergunta muito frequente aqui no canal. Por que a minha pasta racha? Por que a minha pasta fica ressecada? Eu já fiz aqui um vídeo falando das pastas americanas. E eu mostrei a diferença, que uma é um pouco mais úmida, a outra é um pouco mais seca. E isso pode alterar o trabalho da gente. Então, assim, depende da região que você tiver, é importante você fazer um teste e ver qual que é a melhor pasta para você. Tem pessoas que estão em regiões muito secas. E nessas regiões, o ideal é você utilizar uma dessas pastas que são mais úmidas. Que ela é mais molinha, ela é mais maleável e ela tem uma umidade maior na massa. Então, você consegue trabalhar melhor com ela nessas regiões. Outras pessoas são de uma região muito úmida, então procure a pasta que é um pouco mais sequinha, tá? Que você vai ter um resultado melhor. E não esqueça, todas elas têm que ser muito bem sovada, tá? E uma outra dúvida que eu recebo muito aqui é: Marcela, os cupcakes todos têm que ser recheados? Gente, tem que ser recheado. Tá? Às vezes eu posto aqui para vocês alguns vídeos e eu utilizo o cupcake que não está recheado. Mas esse cupcake que eu estou utilizando aqui para esse vídeo não vai para o meu cliente. Este cupcake eu só peguei para fazer uma demonstração para vocês, tá? Todos os cupcakes, todos sem exceção, tanto mini cupcake como cupcake tradicional, eles devem ir para o cliente recheados, tá? Isso faz parte do cupcake. Quando você vai colocar um preço no seu produto, você já tem que colocar o preço também do recheio, já tem que contar o valor do recheio no seu custo. Todos eles vão recheados. E para colar o cupcake, tem muito essa pergunta também. Você coloca algum gel ou alguma coisa para colar a pasta americana no cupcake? Gente, eu coloco o próprio recheio. Eu pego o recheio, normalmente eu recheio os cupcakes com o próprio bico, o bico perlé, enfio dentro do cupcake, recheio ele. Quando eu vou tirar o bico, eu pego e deixo um pouquinho para fora e venho com uma espátula, aliso no cupcake. Aquele recheio que está ali em cima já é o suficiente para colar a minha pasta americana no cupcake, no bolinho. Então, você não precisa passar gel, não precisa passar nada disso, que realmente o recheio já vai colar. Seja ele uma geleia, que você vai utilizar de fruta, seja ele um brigadeiro, uma ganache, o que você for utilizar no recheio, você pode usar para fazer a cola também de cima. Então é uma dúvida que eu tenho recebido com muita frequência também, porque em alguns vídeos eu não utilizo o cupcake recheado, mas é por causa disso, porque este cupcake eu só estou fazendo o vídeo para vocês, esse cupcake não vai para o meu cliente. Todos os meus cupcakes vão para os meus clientes recheados, tá, gente? E em cima, para colar, eu utilizo o próprio recheio que eu já coloquei lá dentro do cupcake. E para finalizar, gente, a pergunta que, assim, eu tenho muito medo quando eu vejo essa pergunta, eu já falei em vários comentários, Marcela, eu posso levar as decorações quando eu acabo para a geladeira, para guardar na geladeira? Gente, a pasta americana não pode ir para a geladeira, tá? Seja com bolo, seja com docinho, ela não pode ir para a geladeira, tá? Ela não pode com a umidade. Se você pegar um pouquinho de açúcar e colocar na geladeira, você vai perceber que esse açúcar vai endurecer. Quando você tirar esse açúcar da geladeira, ele vai melar inteiro. E a pasta americana é a mesma coisa. Se você pega essa pasta americana e coloca na geladeira, quando você retirar lá dentro, ela vai até ficar bonitinha. Mas na hora que você tirar, que ela vir voltar para a temperatura ambiente, vai estragar completamente o seu produto. Então não coloca nunca a pasta americana, a sua decoração na geladeira. Sempre mantém fora da geladeira. Eu guardo, armazeno, como eu já falei aqui, dentro de uma caixa, coloco sempre em cima de algum armário, alguma coisa assim, bem fechadinha. Ela não estraga, tem uma validade muito boa. Como eu já falei, você pode fazer até 15 dias antes, tranquilamente, e guardar para utilizar no dia da festa. Mas não coloca na geladeira, tá, gente? Porque vocês vão ter um trabalho enorme, porque a modelagem e o doce personalizado, ele é muito demorado, a gente demora muito fazendo toda essa parte de decoração. E então você vai e coloca na geladeira, você vai perder todo esse trabalho. Você pode entregar para o cliente depois sem perceber. Quando for voltando para a temperatura ambiente, o cliente vai ver que vai manchar, vai melar e vai ficar muito feio. E isso não é legal, tá? Não é legal para o cliente, não é legal para você.
Então, tomem esse cuidado, não coloquem na geladeira, nem depois que sobra a massa. Fez a modelagem, sobrou um pouquinho de massa, algumas pessoas falam, agora eu guardo na geladeira? Não, não guarda na geladeira, por hipótese nenhuma. Você pega, coloca no saquinho e guarda em alguma caixa ou em alguma coisa assim, algum pote que você utilize para guardar todas as suas pastas, mas não vai para a geladeira, tá, gente? Não esqueçam disso, não pode ir para a geladeira. Bom, eu tentei esclarecer aqui algumas dúvidas para vocês, eu espero que ajudem, se alguém tinha alguma dessas dúvidas, eu espero realmente que tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ver se faço um outro explicando algumas coisas de bolo, que também recebo muitas questões de preparação de bolo, e uma dos macarrons também. Então é isso, por hoje é só. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!